vídeo de hoje do canal a gente vai falar de jogo de Libertadores, rombo financeiro, investimentos e muito mais. Então não perder tempo não, vambora para o vídeo. O Arnaldo gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, foi um lixo. Olha, tirou nenhum jogos difíceis de analisar, viu? Até pelo mood do estádio. Tô vindo de lá agora. O time saiu aplaudido de uma forma que fazia tempo no primeiro tempo, pelos 2-0 e pelo como jogou, né? Como envolveu o adversário e tal. E no segundo tempo foi uma ducha de água fria. O Zubeldia saiu vaiado pela torcida ali atrás do gol. Alguns jogadores também. E a torcida, ela variou, né? Entre o primeiro e o segundo tempo muito, assim como o time. Então, eu não gostei porque empatar em casa é sempre ruim, demais depois de estar ganhando de 2-0. E aí, eu estava ouvindo você um pouco aqui, depois a coletiva foi toda em cima da alteração, né? E depois da alteração, a saída do Ferreirinha e a entrada do Wendel, o time tomou os gols até pelo lado em que o Wendel entrou, né? Então fica muito, muito conectado na troca. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem o que analisar em relação às carências do elenco do São Paulo, a troca propriamente dita, e também a pequena desmobilização no segundo tempo, que nesse torneio ela é fatal. Então, desde a saída do Arboleda no intervalo, o time desmobilizou, a torcida desmobilizou, e esse torneio ele não permite esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o segundo tempo do São Paulo ele foi abaixo em todos os aspectos, coletivos, individuais, quase todo mundo caiu de produção. E o São Paulo foi castigado, tomou um empate diante do adversário, que é limitado, mas é bem organizado. E que, quando acreditou, voltou para o jogo, empatou. Né? O São Paulo ainda teve a chance do 3-2, o Caleri chutou na trave, mas foi castigado e a Libertadores castiga. E é assim mesmo. Acho que a noite, como disse o Zubeldia, que poderia ser completa, até de alívio para ele, ela acabou se transformando em mais um capítulo da pressão que o São Paulo vive em 2025. Agora, eu estava conversando no intervalo, até estava com o Raí Monteiro, nosso colega próximo a mim, eu falei, ele vai ter que trocar o Ferreirinha, logo no início do segundo tempo. Correu demais e ia estar sentindo. Daí eu falei para ele, você percebeu que no banco não tem nenhum ponta? O São Paulo não tem ponta para trocar? Ele falou, não, tem o Alves, mas eu falei, o Alves não é ponta, né? Ele falou, a única possibilidade é ele colocar o Wendel. E todo mundo achou que o São Paulo, era o Wendel a entrar. Não tinha outro jogador para fazer o corredor, como tinha entrado na Argentina. Todo mundo na arquibancada achou que era o Wendel. E aí o Wendel entrou muito mal, o São Paulo tomou os gols. E acho que isso vai ser uma questão, viu, Tironi? Porque o elenco curto, ele provoca essas situações. Você não tem jogadores das mesmas características quando você coloca um plano de jogo que deu certo, muito certo durante 45 minutos. E acho que essa situação ela pode se repetir em outros momentos, com outros jogadores, com outras trocas, né? Além de, eu sempre falo isso, quando sai o Arboleda do time, o Arboleda para mim é o melhor jogador do São Paulo, a zaga passa a ser mais vulnerável, Então juntou tudo isso, saíram dois dos melhores jogadores, a reposição não funcionou, e o São Paulo agora... não digo que se complica completamente na Libertadores, mas se complica na sequência que tem de diversas partidas. Né? Agora, pelo Brasileiro, eu imagino que se o São Paulo não ganhar do Cruzeiro, no próximo domingo a pressão ainda vai aumentar, né? O Zubeldia saiu vaiado, mas acho que a questão do São Paulo ela está um pouco mais além. Né? O São Paulo tem poucas possibilidades de elenco, e hoje eu gostei da solução por início do jogo, e vou dar um crédito, apesar do não gostei na avaliação geral, ao Ferreira, que foi muito bem, do começo ao fim, como ponta direita, como jovem jogador e como jogador que tem vitalidade, né? E esse time carece um pouco de vitalidade. Eu acho que o menino foi muito bem, ele escapou dessa oscilação. Todo mundo oscilou e piorou no segundo tempo. Talvez menos ele, o Ferreira. Muito bem, ele explicou, né, que o Ferreirinha saiu porque estava cansado, e aí falou, sabe quantos jogos tem até a parada? Tem não sei quantos jogos. O Ferreirinha estava tocando na nossa frente, onde a gente fica naquele setor, né? Ele já tinha baixado a meia e feito o alongamento e pedido substituição algumas vezes. Ele ia sair. A questão era quem ia entrar, né?
E aí você não tinha um ponta, ou você mudava o sistema, ou você tentava o Wendel na segunda linha, como aconteceu lá contra o Talheres. Entrou o Wendel e deu tudo errado. Deu tudo errado. O Wendel entrou muito mal, né? Na verdade, na primeira bola já estava completamente mal colocado, já estava atrás do Enzo Dias, aí sai o primeiro gol. O Zubeldia falou em 15 minutos de apagão. Eu entendo que foi mais ou menos isso mesmo. O São Paulo estava com o jogo controlado, dominado no primeiro tempo, foi um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo, durante 15 minutos, foi um apagão total. Muita gente reclama por que ele não. Porque aí o São Paulo perdeu tudo, né? Perdeu tudo que ele conseguiu ter no primeiro tempo. Ele conseguiu, mesmo com um cara a menos no meio-campo, como o Marcos Antônio e o Alisson jogaram muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo caíram muito. Aí o São Paulo perdeu o meio-campo. E aí, muita gente falando, por que não reforçou o meio-campo? Eu também entendo a entrada do Wendel, só que era para manter o time do jeito que estava, só que entrou muito mal. Mas, na verdade, não. O primeiro gol foi exatamente uma bagunça dele mesmo, né? Foi. Saiu o gol pelo lado dele. Exato. Na verdade, né, o Aliança não empatou pelo meio, né? Ele empatou pelos lados, justamente do lado que o Wendel entrou, né? O Aliança jogou mais pelos lados mesmo, e mesmo cansados. O Alisson, o primeiro tempo do Marcos Antônio foi soberbo, né? Mas ele não conseguiu manter no segundo tempo. Também o Luciano jogou um bom primeiro tempo, não conseguiu manter no segundo tempo. E o time todo foi caindo. Quando o São Paulo tomou o segundo gol, tinha pouca. Ainda teve chance de fazer o terceiro gol, mas aí já era uma coisa que não estava acontecendo, né? Tomar gol. Esse cobertor curto é que me preocupa, né? Eu até falava. O sistema com 3 zagueiros, né, ele vinha, sobretudo com o Arboleda, ele vinha garantido a baliza 0. O sistema com 3 atacantes, como foi hoje, ele, claro, aumenta o volume ofensivo do time, mas ele torna o time mais vulnerável também. E o jogo foi, vamos combinar que mesmo jogando muito bem o primeiro tempo, o São Paulo tomou bola na trave no primeiro tempo, o Aliança teve chances. O Aliança nem jogou mal o primeiro tempo, é que o São Paulo teve um volume ofensivo muito grande. E aí, no segundo tempo, quando o Aliança fez o gol, ele acreditou, ele ressuscitou para o jogo, e aí o São Paulo tomou o segundo, mais ou menos da mesma forma. É o primeiro ponto que o Alianza Lima faz em território nacional na Libertadores, o que deixa o negócio meio assustador, né? O Zubeldia gostou, né, no fim. Na coletiva, falou, não, eu gostei do jogo, achei que meu time jogou bem e tudo mais, teve aí apagão de 15 minutos, mas ele gostou, disse que gostou do jogo. Aí ele foi perguntado, o Ale Salvador, né, perguntou sobre a fase do Caleri, né? Que tá realmente, rapaz. Aí é um parênteses. Meu amigo, tá difícil mesmo, né? Ele insiste, eu acho que hoje ele deveria jogar, mas mesmo no jogo de hoje ele jogou mal, né? Jogou mal, ainda chutou a bola na trave aí, né? A bola final, jogou mal. Não, ele foi muito abaixo dos outros, né? Mesmo quando o time. Eu acho que o melhor termômetro é o time do primeiro tempo, né? Ele foi muito abaixo dos outros. Ele está, de fato, numa fase muito ruim. É claro que o centroavante do São Paulo não é um centroavante que recebe grandes oportunidades e tal, mas ele tá bem abaixo mesmo. Teve a situação da bola na trave, que podia ter mudado tudo, né, no jogo, na vida dele. Eu não achei, o Eduardo tá falando, o Luciano foi pior. Não, o Luciano não jogou mal, sobretudo no primeiro tempo. O Luciano jogou muito bem. Muito bem. Ele costurou muito bem com o Marcos Antônio. Depois cansou. E aí, eu acho que as tentativas finais, hoje o Alves não entrou tão bem, é normal, né? Eu acho o Ferreira... Ainda teve chance, deu uma rabiscada. Deu umas rabiscadinhas, né? Mas é um pouco diferente. A posição dele, ela exige mais criatividade do que a do Ferreira, que é um jogo mais do ponta e tal. Ele não foi tão bem como o Ferreira, evidentemente. Mas, e o André não entrou mal também ali, mas a questão foram ali os 15 minutos em que a dobra do lateral não deu certo. Agora, é aquilo. Acho que até se tivesse o Eric hoje, o Eric entraria como ponta. Porque o jogo estava pedindo aquilo, né? Mas eu achei que o Lucas Ferreira foi muito bem. Não, tô falando na substituição do Ferreirinho. Sim. Mas eu achei que o Lucas Ferreira. Essa para mim é uma boa notícia. É como se o São Paulo tivesse ganhado um jogador. Claro. Acho que esse cara pode jogar muito, muitas vezes. Sem dúvida. Agora, vem cá. Na televisão, eu não pude ir no jogo, tô com uma puta de uma gripe. Houve vaias, mas teve fora Zubeldia, teve não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, teve vaia após o jogo e quando ele sai, né, ele é um dos primeiros a sair do campo no vestiário, indo pro vestiário, aquela torcida que é da amarela, né,
vaiou ele muito, né? Não teve fora o Zubeldia, não teve da organizada, mas teve uma vaia forte para ele quando ele descia as escadas. Agora, a minha pergunta é a seguinte: o São Paulo volta a todas as casas do jogo contra o Sport? Eu acho que volta. O Zubeldia São Paulo, Zubeldia torcida, volta para o pós-Sport? Tipo, ele tá por um fio de novo? Eu acho que sim. Eu acho ruim isso, né? Eu acho que praticamente volta tudo. Por simplesmente tá meio que vinculado à troca do Ferreirinha pelo Wendel, que todo mundo ao meu redor queria. Mas era a troca para manter o time. Então. O Wendel tem mal pra caralho, né? Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que isso vai acontecer essa temporada, entendeu? Você pode trocar o técnico que entrar, ele não vai ter muito como manter uma coisa que está funcionando. Né? O São Paulo tem um banco muito restrito e hoje ficou provado, quando ele teve que trocar o ponta, ele não tinha um ponta e teve que dobrar o lateral. Deu certo na Argentina, deu muito errado hoje e o São Paulo entregou a vitória. Bom, então de novo o Zubeldia está por um fio, é isso? Eu creio que sim, né? Só você ver o chat aqui, a vaia depois do jogo. Normalmente, quando você sai de férias, você viaja, é o momento que o São Paulo está com o técnico para trocar. É o que está acontecendo agora de novo. Mas é uma questão muito ruim, porque não tem semana para treinar. Eu acho que ele aos poucos vai. Se você perceber o quanto o São Paulo já variou em 2025 de sistemas tal, com pouco elenco que tem, seria retroceder muito, quase começar do zero, no meio da temporada, sem semana para treinar, seria para mim uma atitude suicida, né? Embora você acha que as péssimas notícias que vêm da questão do balanço e tal, que o Casares até se posicionou, você acha que isso pende para trocar ou pende para pelo menos ter uma frieza de falar, se trocar vai ser pior? Acho que depende do ponto de vista, né? Se a direção entender que para ela fica mais leve e suave se trocar, ela troca. Mesmo que seja pior financeiramente e esportivamente, se é que você me entende. Ninguém vai se expor, né? Pelo técnico. Né? Mas o que eu acho é que hoje, por exemplo, o São Paulo teve no início uma variação, uma surpresa. Eu falei até com o Renan à tarde. Ele não acreditava que o Lucas Ferreira fosse começar. Ele começou. Foi um garoto que começou. Foi um novo sistema. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Então, eu acho que na realidade seria também jogar fora até essa coisa nova, o Lucas Ferreira e o time do primeiro tempo, esse sistema diferente. Para a equipe, fazia com que a equipe sofresse menos, mas em contrapartida criava também menos, mas era um time que conseguia controlar os seus adversários de uma forma positiva, na minha opinião. Hoje entrou numa outra forma, colocando 2 extremos e conseguiu trabalhar a bola com altíssima velocidade, fazendo com que a bola chegasse em velocidade para esses extremos, para eles fazerem a jogada do 1 para 1. Lucas Ferreira de um lado e o Ferreirinha do outro. Já visto o primeiro gol do Ferreirinha, que foi numa jogada individual. São Paulo, não tendo um meio-campista armador, deixava a cargo do Marcos Antônio e do Alisson fazer com que a bola chegasse em velocidade nesses extremos para pegar eles no 1 para 1, para pegar sem muita cobertura por perto. E foi o que aconteceu e fez isso muito bem no primeiro tempo, na minha opinião, fazendo ali triangulações pelos lados também. Como o Alianza Lima tinha mais jogadores pelo meio do campo, obviamente o São Paulo aproveitou as beiradas e jogando em velocidade, com ultrapassagens, fazendo ali as dobradinhas, Enzo com Ferreirinha, o próprio Ferrarese com o Lucas Ferreira. Mas no segundo tempo o São Paulo fez uma coisa que poucas vezes eu vi o São Paulo fazendo, que é desrespeitar um adversário e a Copa Libertadores da América. Não se faz isso. Você não desrespeita esse campeonato. Você não baixa a guarda 1 minuto nesse campeonato. O time do Alianza Lima estava morto. Estava morto. E o São Paulo conseguiu ressuscitar esse time. Até um termo ruim de falar agora, peço 1000 desculpas depois de tudo que aconteceu, fazer essa associação ao futebol, mas o Alianza Lima era um time que estava completamente ao chão, não conseguiria reagir, estava entregue no jogo, e o São Paulo conseguiu uma substituição, a primeira do Zubeldia, que eu não entendi nada. Quando você opta por jogar nessa formação, você obrigatoriamente tem que ter jogadores de velocidade 1 para 1 dos lados.
Quando ele tira esse jogador que está na imagem, o Ferreirinha, para colocar um outro lateral, o Wendel, para fazer uma dobradinha ali com o Enzo, ele perde isso daí. E o primeiro gol que o São Paulo toma, tá a entrada da área toda aberta e aonde sai o gol, nem o Enzo nem o Wendel estão lá. Se eles estão ali para fazer uma dobradinha para segurar o time do Alianza Lima, pelo menos um tinha que estar ali. Se não os dois. E nenhum dos dois estava. Acho que a gente não vai ter a imagem do gol. Mas é inacreditável que isso aconteça você ganhando de 2-0. Por isso que eu falo, você tem que respeitar. O exemplo do Flamengo ontem. Isso é falta de respeito com o campeonato. Você não respeitar uma Libertadores da América, pode acontecer isso daí. Em outros campeonatos pode ser que não aconteça. Na Libertadores da América acontece. Então, São Paulo tem que ter muito cuidado com isso. Um jogo que estava controlado, o São Paulo encaminhava bem a sua classificação para se bater ali com o Libertad, para brigar com o Libertad pela primeira colocação, você dá força para um time. E esse time que a gente vai ter que enfrentá-lo fora de casa. São Paulo enfrenta esse time fora de casa. Então, é um resultado desastroso. Depois de um ótimo primeiro tempo, resultado desastroso. Quem sabe o Zubeldia devesse ali, quando o jogo tivesse mais controlado no segundo tempo, coloca um outro no meio do campo, povoa o meio do campo, tira a pressão do adversário, mantendo a posse de bola. Ele fez completamente ao contrário e acaba com um resultado desastroso para o São Paulo. Também, né? Para descer para a zona mista, e eu quero muito participar da coletiva hoje. É surreal e inacreditável. Alianza Lima com 6 desfalques, 50 mil na sua casa, 2-0 e o seu time dominando. Tem que ser muito bundão para você jogar para fazer o 2-0 e segurar o placar, né? Joga pra ampliar, joga pra frente, joga com coragem. É inacreditável o que o Zubeldia fez hoje, é inacreditável dobrar a lateral nessa partida, é inacreditável a postura dos caras em campo também, com o 2-0 e escolhas. O Caleri tá mal porque o técnico não tira ele, nunca, né? Então o Caleri tá mal porque ele é bancado por alguém. Esse alguém tem nome e sobrenome. Inacreditável esse empate. Não tem explicação empatar com a Alianza Lima. Com todo respeito, não tem explicação empatar com esse time. Ninguém que vai brigar por coisa grande essa temporada empataria com a Alianza Lima. O Libertad, que é o líder do grupo, acho muito difícil pensar que vai empatar com a Alianza Lima. E o São Paulo passa perrengue na Libertadores por incompetência. Tinha vencido o Tajeres, fez ali a sua pontuação, né, de 3 pontos, era vencer em casa e classificava. Consegue se complicar, consegue fazer um jogo patético na reta final com um técnico que entrou pensando que tá defendendo a LDU. A LDU pode jogar sim contra o Alianza Lima. Pode jogar com 2-0, vamos retrancar, vamos fazer um time fechadinho e segurar o 2-0. São Paulo Futebol Clube merece um pensamento acima, né? Com a casa cheia. Então, inacreditável essa postura hoje. Bora pra coletiva desopilar.